Oi, Edu. Fala, meu amigo, como é que tá? Tô bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que legal, muito prazer estar falando aqui com você. Uma honra. Prazer é meu, obrigado pelo convite aí, tamo junto. Legal. Edu, já treinou? Tá tudo certo hoje? Já treinei, Mais um dia. passe mais um dia. Agora tá mais tranquilo, né? É um treino mais regenerativo. Mesmo assim, ainda me Sim. sinto um pouco cansado, porque é o acúmulo de muitos meses, né? Uhum, Então, por mais que o treino tá um pouco menos intenso, uhum, de certa forma eu acabo desarmando o meu cérebro nessas semanas, né? Que era uhum. muito exaustivo, então acabo que eu fico bastante cansado ainda nesse Uhum. período. Mas é justamente o período onde a gente precisa dar Exato. tirada de pé do acelerador. E aí eu Sim. aproveito para fazer outras coisas. Ontem tive a São Paulo, tive Uhum. algumas reuniões, estou aproveitando para cuidar dos meus negócios. E está sendo um período bastante bom para mim nesse sentido, porque como eu tinha te falado naquela entrevista lá no Mister Olímpia, a preparação foi muito longa, né? Uhum. E acabou que eu praticamente fiquei um ano nessa função. Eu Uhum. estava vendo, eu comecei a dieta dia 23 de setembro, então praticamente foi um ano, né? Sim. De estrada. Então, agora acabo deixando algumas coisas de lado, me mudei Uhum. faz pouco tempo, então agora eu estou dando atenção para outras tarefas também, né? Sim. E, Edu, fica uma sensação assim de que o ano acabou depois do Olímpia? Não dá um start diferente na cabeça? Parece que a gente já está entrando em 2020 após o Olímpia, né? E ainda tem alguns meses pela frente. Cara, é Parece engraçado que o porque, calendário gira em torno do Olímpia, né? então, o meu calendário durante muitos anos, durante os últimos 8 anos, girou em torno do Olímpia, né? Uhum. Na verdade, nos últimos 10 anos, porque eu participo, a minha Aí. primeira edição foi 2009. Nossa, tem história aí. Então, eu sempre vivi, inclusive eu falei muito sobre isso nos últimos tempos, eu sempre vivi em função do Mister Olímpia. A minha vida, o meu Uhum. calendário, os meus compromissos, todo mundo já sabia que no mês de setembro eu não podia contar comigo Uhum. em aniversário, Sim. compromisso. Então, assim, a minha vida sempre foi pautada em torno do Mister Olímpia, né? E talvez esse tempo, assim, 2 anos parados sem competir, na verdade eu fiquei a edição 17 e 18, 2018, Uhum. parado, talvez foi um pouco bom para eu poder enxergar um pouco de fora e eu estou totalmente decidido a não investir toda a minha energia e todo o meu ano para o Mister Olímpia somente. Uhum. Eu Uhum. curti muito fazer o New York Pro em maio, Uhum. curti muito ir para Porto Rico, eu gosto dos campeonatos também, vamos dizer assim, entre aspas, menores. Uhum. Nos possibilita também estar curtindo também de outra forma, porque para mim se torna um pouco frustrante tu depositar todas as tuas fichas num Uhum. campeonato como o Mister Olímpia. Então esse ano foi um pouco diferente dos outros anos, porque o Mister Olímpia foi como se fosse a cereja do bolo, sabe? O ano tá Uhum. ganho, eu já retornei aos palcos, mostrei que eu vim. E assim, vamos para o Mister Olímpia, vamos sem compromisso, vamos lá e vamos fazer. Então, para Celebrar, né? mim, não foi uma experiência frustrante. Pelo contrário, eu enxerguei a minha Ah, com participação no certeza. Mister Olímpia como uma vitória. Vamos fechar o Com ano certeza. com a participação no Mister Olímpia. Diferente dos outros anos, cara. Teve anos que eu voltava assim. Cara, teve um ano que foi muito marcante, 2009. Eu e a Carol, a gente voltou no táxi da feira, depois da prévia, para o hotel. E eu e ela, a gente chorava, cara, dentro do carro. Chorava, 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 porque eu tinha ficado em terceiro. Na Uhum. ocasião, era o David Henry, o Kevin English e eu. Uhum. E todos os indícios davam como eu seria o terceiro colocado. E foi engraçado, porque era a minha primeira participação, só que eu já sabia onde eu podia chegar, sabe? Não era Putz. arrogância, não era nada disso, era uma Era muita confiança. energia depositada naquilo, né? Você tava muito ali na pegada. Exatamente. E agora você foi mais tranquilo, né? E aí eu acho que isso também contribuiu, cara, para as minhas lesões, porque eu não queria parar. 2010 também, 2012, 2013, 2014, e eu fui assim,
atropelando um pouco as lesões, ignorando um pouco. Não, de certa forma não me culpo por isso, mas eu acho que existem momentos que a gente não pode perder a oportunidade, então talvez naquele momento seria o momento onde eu deveria estar competindo, aparecendo, não era o momento que eu deveria ter parado, mas assim, agora eu estou procurando respeitar um pouco mais a periodização, meu corpo, o tempo, né? Mas eu acho que isso vem com amadurecimento, experiência também, né? Sim. A cabeça do Eduardo Corrêa agora, depois de 10 anos de Mr. Olímpia, é outra, né? Diferente daquela os primeiros anos de empreitada, né? Hoje você tem muito mais conhecimento do seu próprio corpo, né? Cara, eu tenho mais conhecimento e eu sei otimizar mais a minha energia. Isso é muito nítido no backstage, cara. Eu conversando com o pessoal mais novo, tipo o Derek, que ficou em segundo lugar, o Derek Lansford. Cara, é incrível como esses caras, a energia que esses caras têm, a empolgação, é uma coisa assim, mas isso de certa forma é positivo, tá? Porque eu acho que isso, é da idade, é do momento, mas eu acredito que a experiência ela faz tu otimizar essa energia toda, sabe? Fica mais tranquilo? Tu fica mais tranquilo, tu permanece mais no foco, tu desprende energia para as coisas que são realmente importantes. Eu percebi que ele, em especial o Derek, nos últimos meses pro Olímpia, eu percebi que ele estava desprendendo a energia dele muito para mostrar para o público, tentar mostrar aquele excesso de confiança, querer dar show. E eu não acho que no backstage ele estava muito impaciente, conversando comigo, perguntando mil coisas. Eu falei, cara, relaxa, calma. Preocupado com o que as pessoas estavam falando dele, estavam achando dele. Inclusive ele me perguntou o que eu achava disso tudo. Eu falei, cara, relaxa, aproveita, falar é de graça, as pessoas vão falar bem ou vão falar mal. E a gente sabe que as pessoas às vezes elas torcem para o cara chegar, mas também de certa forma quando tu chega elas torcem para tu cair. Então assim, cara, isso é torcida, cara, isso é o público. Então, público é emoção, público é a pessoa que te xinga, a pessoa que te elogia, a pessoa que tira foto. É coisa então, muito cara, doida mesmo. E o fisiculturismo é um esporte, cara, que ele lida diretamente com uma performance, mas com o corpo. Então, é muito difícil, às vezes, tu conseguir separar uma crítica, porque a pessoa ela está criticando não a tua performance individual, mas também o teu corpo, é o teu íntimo, né? Então, às vezes, receber uma crítica, dependendo do tipo de crítica e da abordagem, é um pouco dolorido nesse sentido. É um esporte que te expõe demais, né? Então, assim, o público ele não tem obrigação de saber disso, mas é importante as pessoas saibam que o atleta ele é um ser humano como qualquer outro, ele tem sentimentos e as pessoas realmente se sentem seguras. Eu, por exemplo, evito olhar o Instagram na semana do Olímpia, porque às vezes um comentário, cara, por menor que seja, uma pessoa que não entende nada, às vezes ela desperta em ti uma insegurança, ou ela enxerga em ti um ponto que às vezes tu não tá descontente e ela notou aquilo ali, sabe, cara? E assim, eu acho que o tempo ele te dá mais experiência para saber lidar com esse tipo de coisa. E eu percebo que o pessoal mais novo ainda tem muito mais energia e às vezes não sabe controlar ou canalizar essa energia de forma eficiente, assim, sabe? Cara, legal demais tudo isso que você falou. Eu acho que isso dá um pouco mais de tranquilidade para todo mundo que chega, né, na competição com tanta euforia, com tanta sede ao pote, com tanta vontade de vencer, mas a calma sempre vai fazer com que o seu trabalho seja mais bem feito, né? Você tem que ser muito minucioso em cada decisão. E às vezes o cara chega eufórico demais, acaba dando tudo errado, transpirando demais, borrando a tinta, dando branco na hora da coreografia, né? Eu acho que a energia é muito bom, sabe, cara? O próprio Rafa, no Arnold, tanto no Arnold Ohio quanto no Arnold Brasil e nos shows que ele fez, tu percebe que é uma energia diferente em cima do palco, é um sangue novo, é um cara que tá querendo enfrentar os adversários e tá vibrando. Cara, isso é bonito demais, assim.
Isso me emociona, particularmente eu falei para ele que eu fiquei muito emocionado com a participação dele no Arnold, por conta disso, dessa energia, dessa luz que o cara transmite em cima do palco. Isso é muito legal. Mas a experiência com o tempo, ela te dá mais sabedoria para saber não lidar com essa energia, mas com tudo que envolve os bastidores, a própria carreira do atleta e principalmente saber lidar com as adversidades, que são muitas ao longo da carreira, né? Então, eu acredito que o pessoal da nova geração, vamos dizer assim, o pessoal mais novo, porque eu já estou mais para os 40 que para os 30, eu acho que o pessoal tem uma grande vantagem comparando a nós na época, né, há 10, 15 anos atrás, no sentido de ter mais informação e mais ferramentas, né? Não que essas ferramentas e informações não sirvam para nós também, mas eu acredito que isso ajuda demais, assim. No começo era muito difícil para vocês, né? Não tinha acesso a nada. A gente não tinha acesso a quase nada, por exemplo, não existiam as feiras que existem no Brasil, a tecnologia que envolve hoje o mercado de suplementação, de roupa, de máquinas. Então, assim, eu acredito que evoluiu em todos os aspectos, né? Hoje um atleta de fisiculturismo, ele não é só um atleta de fisiculturismo. Ele é um formador de opinião, ele é um cara, é um influenciador, ele tem um canal no YouTube, ele tem Instagram, ele tem possibilidade de se comunicar com diversas pessoas ao mesmo tempo, como nós estamos fazendo agora, mas assim, isso não era possível há 10, 15 anos atrás. Quando eu fui competir o campeonato mundial na Coreia do Sul, que eu fui campeão em 2007, as pessoas foram saber disso 2, 3 meses depois pelas revistas, quem comprava a revista, né? Então, não é à toa que eu tenho um reconhecimento muito grande das pessoas da faixa de 35 anos, assim, que eram as pessoas que acompanhavam mais. Inclusive, nessa época, teve muitos outros atletas, José Carlos dos Santos, Luiz Sarmento, o Edson Serafim. Então, são pessoas que fizeram história no fisiculturismo e eu acho que essas pessoas também abriram muitas portas, sabe? Eu acho que se a gente está vivendo essa era no fisiculturismo, eu acho que é graças a essas pessoas que deram o sangue aí por nós, né? Eu mesmo sou suspeito em falar que eu sou muito fã do Edson Serafim, do José Carlos. Eu tive a oportunidade de viajar com o pessoal, com o Bispo, Edson Prado, toda essa galera. Então, assim, para mim foram os meus heróis, assim, né? Os pioneiros, né? E hoje a gente percebe que nós fizemos esse papel para o pessoal que está começando, que está iniciando. Então é uma responsabilidade muito grande, mas é uma satisfação muito legal, assim, né? Sim, a gente está tocando num ponto muito interessante que eu tinha até feito uma anotação para que a gente falasse sobre isso. O esporte evoluiu muito, né? Principalmente aqui no país, que a gente, como você falou, não tinha acesso à informação, demorava para chegar aqui, revistas com resultados, eram época primeiro de fitas, né, do Mr. Olímpia, depois vieram os DVDs, a escassez de revistas, o acesso a ela, depois que veio o Facebook e Instagram, então, e agora grandes competições, a chegada da Pro League, da Muscle Contest no Brasil, então isso está dando oportunidade para muita gente se comunicar, se expressar, mostrar o seu trabalho, meio que agir como uma empresa. Hoje em dia, cada atleta pode ser uma mini empresa, gerir o seu próprio negócio, administrar uma fonte de renda a mais do que o próprio esporte traz para ela, porque muita gente nem consegue ainda sobreviver do esporte, mas a pessoa começa a saber usar as redes sociais de certa forma que lhe gera uma certa divulgação e algum tipo de patrocínio. Então, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso e uma certa facilidade em conseguir se manter no esporte. Mas você e muita gente passou muita dificuldade, né, Edu? Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi o seu começo no esporte, como você lidou com as dificuldades, como foi o seu meio familiar e amigos, como é que você fez para estar conciliando vida pessoal e essa empreitada de ser um fisiculturista? Cara, assim, ó, eu acho que a dificuldade ela ainda existe, tá? Independente das redes sociais, das ferramentas que a gente tem. Claro que sendo bem utilizadas, elas podem potencializar ou acelerar esse processo. Mas eu acredito que hoje, um cara que quer iniciar no esporte,
Ele tem algumas vantagens ou facilidades no sentido de existem mais categorias, né? Hoje a gente tem mais opções de categorias que se adequam a diversos tipos de corpo, Isso é enfim, verdade. estatura e tudo mais. E ainda está evoluindo, né? Porque a wellness ainda vai virar profissional, acredito que vai ser uma categoria bastante de sucesso para as brasileiras, Verdade. enfim. Mas eu acho que a dificuldade de qualquer pessoa que está iniciando no esporte ainda é a falta de grana, ainda é a falta de informação, um bom técnico, um bom Uma equipe, né? uma equipe, porque é um esporte multidisciplinar e tu conseguir reunir todos esses profissionais e tu ter acesso a um médico, a um nutricionista, É muito a um difícil. fisioterapeuta, isso é caro, isso é muito caro e as viagens, inclusive, bancar hotel e tudo mais. Então, isso de certa forma se torna, às vezes, muito inviável para muitas pessoas, né? A vantagem é que, como tu disse, a gente tem as federações que entraram no Brasil, que estão fazendo campeonatos mais próximos. Hoje o atleta não precisa dar a volta ao mundo É verdade. para conseguir chegar a um campeonato tão importante. Até como no Mister Olímpia, né? Teve classificatórias aqui no Brasil esse ano. Então, essa é uma grande vantagem porque possibilita as pessoas do país a poderem competir no próprio país sem estar precisando viajar e tudo mais. Mas eu acredito que a dificuldade ainda é bastante grande, tá? E a gente vive um momento um pouco delicado, mas eu sou bastante otimista porque eu acredito que o potencial que o Brasil tem em termos é muito grande. Assim, as pessoas que praticam exercício físico, as pessoas que ainda tomam suplementos, o potencial que nós temos de crescimento ainda é muito, muito alto. Então, por isso que eu tenho uma visão bastante otimista assim, do futuro em relação ao Brasil. E você é um cara que sempre acreditou muito no esporte, né? Você teve muitos motivos para deixar ele nos últimos anos, passou por grandes dificuldades, mas se manteve firme e esse ano conseguiu retornar aos palcos, fez uma bela de uma campanha, participou de 3 grandes competições. Conta pra galera um pouquinho, para quem não acompanhou de perto, as dificuldades que você passou, as cirurgias que você fez no braço. Então, cara, eu tava pensando sobre isso. É muito louco, porque eu acho que existem 2 Eduardos aí. Existem o Eduardo que é o Eduardo cético, racional, aquele que mede, que pesa. E existe o Eduardo cabeça de atleta, sabe, cara? Eu acho que esses 2 Eduardos, eu acho que se complementam no sentido do cabeça de atleta ser inconsequente, falar assim, vai, se joga. O outro Eduardo é aquele que fala, cara, eu não preciso provar nada para ninguém, a minha fonte de renda não é proveniente da competição, eu posso fazer outra coisa da minha vida, eu posso investir meu dinheiro em outra área que me dê retorno, eu posso fazer outras coisas da minha vida, enfim, cuidar de outros assuntos. Cara, mas assim, eu sempre fui muito verdadeiro com aquilo que eu faço. Quando eu me disponho a fazer algo, eu quero fazer bem feito. Eu acho que isso é algo que eu aprendi ao longo da minha vida, que foi o fisiculturismo que me ensinou. E, cara, eu achava que eu ainda tinha possibilidade de voltar a competir. Eu queria viver isso. Eu achei que foi precoce a minha saída por conta das lesões e eu precisava provar para mim mesmo de que eu era capaz, sabe? No início, na 4ª cirurgia que eu fiz, eu fiquei um pouco temeroso com relação assim, cara, se não der certo agora, eu acho que chega, né? E eu não tinha nenhum exemplo positivo que pudesse, cara, aquele cara fez a cirurgia e funcionou. Eu não tinha exemplo, eu tinha que ser meu próprio exemplo, sabe? E isso para mim foi bastante difícil, mas de certa forma me motivou a ser o exemplo para as outras pessoas. E hoje eu ajudo muita gente, sabe, cara? Ajudo tecnicamente, ou com questões técnicas, ou propriamente emocionais. Então, assim, porque é uma fase bastante difícil, cara. É uma fase que realmente tu tem que viver aquilo, porque não tem outra pessoa que vai poder viver no teu lugar, sabe? E a gente começa a se autoconhecer, a valorizar mais as pessoas que estão ao teu redor. Eu passei por várias cirurgias onde eu dependia muito
da minha esposa, da minha família. Dependia mesmo de poder fazer as coisas, poder comer. Então, assim, é bastante difícil, mas ao mesmo tempo é um aprendizado. Então, eu acho que isso depende muito da forma com que, Sim. mais uma vez, tu lida com isso, né? Eu acho que se eu tivesse passado por tudo isso há 10 anos atrás, eu não conseguiria absorver tanto conhecimento, sabedoria, como passar isso aos 36, 38 anos, porque hoje eu tenho maturidade suficiente para conseguir aprender e a evoluir como pessoa, como atleta, através de experiências assim, né? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu não consigo ver pontos negativos em relação a tudo que eu vivi, mesmo sabendo que eu voltei para o Mister Olímpia vamos dizer assim, na pior colocação que eu já tive nos 8 anos, mas eu tenho que ter a consciência de que é um processo, de que eu estou vivendo esse processo. E a mesma coisa, existem duas formas de enxergar isso, como uma derrota e como uma vitória. Eu procuro sempre enxergar isso como uma vitória, porque o meu medo, cara, vou dizer bem a verdade, assim, ó, eu tinha medo, não era de voltar a competir, era de não conseguir mais treinar, porque alguns médicos falaram que eu tinha que colocar prótese. Depois da terceira cirurgia, eu tinha que colocar a prótese no cotovelo, né? Porque eu tinha uma artrose bastante avançada, etc. E eu comecei a ficar com medo, porque a prótese ela aguenta 4 quilos de pressão. Então, por exemplo, eu não conseguiria treinar com mais de 4 quilos. E aí eu não ia conseguir, não competir, eu não ia conseguir mais treinar. E eu ia fazer ter o que você mais gosta. Então, isso é complicado, porque eu não é a competição, mas é o processo, é o dia a dia, a rotina. Tanto que quando eu me lesionei, fui fazer cirurgias, eu ia para academia, treinava o lado bom e treinava a coxa. E eu não deixava um dia de ir para academia, porque para mim, acordar, fazer a refeição, arrumar a mochila, pegar o carro, chegar na academia, chegar lá, todo aquecer, ritual, né? O ritual, isso para mim, como o Paulo Musi fala, a rotina nos protege, né? Então eu estava me protegendo dentro de uma rotina. O atleta, ele cria uma rotina, a gente tem uma tendência a criar rotina. Eu, por exemplo, quando vou tirar férias com a Carol, a gente vai para, sei lá, vai para uma praia, vai para um hotel, e quando eu vejo, cara, no segundo dia a gente está repetindo o dia anterior, e no terceiro dia a gente está repetindo. Então, assim, eu fico 4 dias no hotel, eu já criei uma rotina. Já criei uma rotina de descer, de tomar café, comer aquilo ali, depois ir para academia, depois comer naquele outro lugar, depois, sabe, tu vais... Isso é uma maneira da gente se proteger. Não inventa muita história, né? Repete o que tá dando certo. É como aquelas pessoas falam, né? Ah, eu gosto de... Eu treino no horário que dá. Cara, esse cara que fala isso, o cara ele vai treinar uma vez por semana. Porque não existe isso, eu treino no horário que dá. A gente acaba tendo que estipular uma rotina, porque isso nos obriga a cumprir, a ser exigente com os horários, a ser disciplinado. Então, assim, eu não tenho uma pessoa que me obriga a treinar depois da segunda refeição, por exemplo. E eu treino depois da segunda refeição todos os dias. Então, assim, eu posso treinar à noite, eu posso treinar o horário que eu quiser. Só que eu acredito que a rotina, ela realmente é muito eficiente no sentido de te proteger. E foi isso que eu fiz quando eu me vi numa situação na merda mesmo assim. Então eu achei que eu estipular essa rotina e não sair da rotina seria a melhor maneira que eu ia arrumar para manter minha cabeça funcionando. E aí foi isso que aconteceu, cara. Máquinas precisam de programação, né? Cara, não like a machine, né? É verdade, você segue cara. um roteiro e aplica. Chris Aceto sempre elogiou muito você por conta disso. O que ele te passava, você seguia a risca, não conseguia visualizar plano B, era o A e foco total no A, né? Cara, no início, quando a gente brincou com o Like a Machine, era no sentido de... Eu sempre tive uma característica de executar os movimentos do início ao fim da mesma forma, né? E aí a gente brincou com Like a Machine, como se fosse uma máquina, da primeira repetição à última igual.
e acabou que o Like a Machine criou todo um sentido da palavra por conta de tudo que eu passei, como se fosse uma máquina mesmo, né? E muitas vezes, mesmo não sendo uma, eu tive que fazer jus ao nome, porque, Se cara, moldar, né? porque realmente foi períodos assim bastante difíceis, mas inclusive essa semana eu fiz um post falando o terça-feira, né, o Transformation Tuesday, e coloquei a foto e muita gente questionou, mas eu fui lá no perfil dele no mês de maio, ele não estava tão pequeno. Cara, mas tu acha que eu postava foto atual naquela época? Eu também voltei no mês lá para ver. Cara, deixa eu ver o que ele tá falando. Aí eu voltei lá, cara, são fotos antigas, sabe? Eu vivia de Throwback Tuesday, Flashback TBT, Friday. Cada dia era um flashback, um throwback, alguma coisa que justificava eu estar postando alguma coisa antiga, porque eu não queria, cara, eu não tenho foto dessa época, eu não tenho nada. A única foto que eu tirei foi aquela ali, porque eu tive que mandar para o médico para mostrar para ele a amplitude do meu braço. Mas, cara, aquele era muito seu difícil. momento atual não era a sua vida, né? A sua vida é a rotina, era a execução de todo o plano. E ali você não estava conseguindo viver o que você mais gostava, né? Cara, a minha rotina era fisioterapia a tarde inteira, cara. E era uma fisioterapia, assim, não muito emocionante, porque eu tinha que ficar mobilizando o braço, esticando e flexionando. Eu não podia ficar muito tempo flexionado, porque senão ele não estendia. E se eu permanecesse muito tempo em extensão, ele não flexionava. Então eu tinha que ficar um período flexionando, um período estendendo. Mas era muito dolorido sair de uma amplitude para outra. Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha 60 graus de flexão. Cara, 60 graus não te permite falar no telefone, não te permite fazer a barba, não te permite escovar os dentes, comer, segurar um hambúrguer com as duas mãos, não te permite fazer nada, cara. Coçar o olho, botar o óculos. Então eu comecei a me ver. Eu comecei a me ver numa situação, por exemplo, comendo assim, ajudando com a outra mão. Só que eu já fazia isso de forma automática. Eu já não estava mais percebendo o que eu estava fazendo. Eu fui a Brasília e tem um amigo meu que é o Gustavo Carvalho, nutricionista. Eu falo que ele é meu chato favorito. Ele é um cara que não me deixa em paz, né? E ele olhou e falou assim: Edu, olha o jeito que tu tá comendo, cara. Tu tá ajudando com a outra mão. Tipo, eu não percebia mais, porque doía demais, assim. E eu realmente fiquei assustado com aquilo, sabe? E tem uma situação até que eu não esqueço, que eu estava numa feira em São Paulo, inclusive não sei se era Brasil Trade, a gente estava num Holiday Inn lá, e eu desci na academia e encontrei o Léo Araújo do Rio, né? E ele veio falar comigo, cara, e eu não estava conseguindo treinar, eu estava quase chorando de dor no braço, e ele percebeu, ele estava fazendo uns vídeos pro YouTube lá, e ele veio conversar comigo, e ele falou que um parente dele tinha o mesmo problema que eu, tinha artrose, e a pessoa... Cara, e assim, as pessoas iam me contando sempre histórias trágicas, histórias difíceis, e nada, nenhum exemplo que me trouxesse esperança, sabe? Então, assim, era muito difícil para mim conseguir... E até que eu, falando com o meu médico em São Paulo, ele foi bem solícito, ele foi até os Estados Unidos comigo, Los Angeles, a gente foi num instituto lá, falar com um colega dele. Eu achei isso assim de uma elegância extrema, porque o cara foi super humilde, o cara já tinha feito... Foi o José Carlos dos Santos, ele é ortopedista, ele operou o meu tríceps esquerdo, ele operou meu ombro direito, e ele havia feito 2 cirurgias para operar meu cotovelo, e assim, ele teve a humildade e a sabedoria de ir comigo até lá e procurar um outro colega e saber uma outra opinião, tentar achar um jeito. Na verdade, o que difere a última cirurgia das outras não foi o procedimento. O procedimento é basicamente o mesmo. Eles abrem a cápsula articular, eles fazem uma limpeza, eles liberam, eles raspam alguns osteófitos. Não é uma cirurgia, vamos dizer assim, tão difícil, tão agressiva, mas no meu caso, como eu tinha muito desgaste, uma artrose bastante avançada, ela se tornava uma cirurgia com poucas chances de sucesso.
mesmo a cirurgia, o procedimento sendo bem sucedido, as chances de ter sucesso não eram altas por conta dessa cartilagem que já estava bastante gasta e tudo mais. Sofrida. E aí o médico foi bem honesto comigo, assim, ele falou, não, vamos operar e tal, só que tu vai ter que mobilizar esse braço aí de 4 a 6 meses, e toda vez que tu for treinar, antes e depois do treino, tu vai ter que ficar 10 minutos flexionando e estendendo o braço. Então, assim, cara, eu segui a risca, fiz tudo perfeito. A única diferença, como eu te falei, que mudou de uma cirurgia para outra foi o tempo de recuperação. Eu perguntei para ele, cara, quanto tempo eu preciso ficar sem treinar? Ele falou, cara, 4 semanas, 6 semanas. Eu falei, não tá entendendo. Eu preciso saber quanto tempo eu preciso ficar sem treinar para ter certeza absoluta de que eu não vou travar meu braço de novo. Aí ele falou, cara, 6 meses. Aí eu falei, cara, não tem problema. Ele falou, cara, é que eu jamais achei que eu fosse falar 6 meses e tu fosse aceitar. Eu falei, cara, eu fico 1 ano se precisar. Se isso for garantir com que eu volte a treinar, eu fico o tempo que for, porque eu já fiquei muito tempo, né? E isso era tipo dia 3 de janeiro, a cirurgia foi dia 2 ou 3 de janeiro. Cara, eu só fiz a conta assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Cara, daí ele veio pra cá no final de maio, se eu não me engano, e me acompanhar no meu primeiro treino. Eu lembro que eu botei assim um peso e olhei pra ele e ele falou, pode fazer, vai, faz. E doía muito ainda, cara, era uma coisa absurda, meu braço tremia. Eu falei, cara, é uma estrada muito longa, mas eu comemorava cada passo, sabe? O mais difícil de uma pessoa que está passando por um processo de reabilitação, cara, é ter a consciência de que é um processo, sabe? Ah, mas recentemente eu tinha um amigo que operou o tendão do quadríceps e ele estava reclamando que voltou a treinar e estava sentindo a coxa fraca, perdeu o músculo. Cara, isso é normal, isso é um processo, sabe? A partir do momento que tu tem a consciência de que tu está vivendo o processo e tu comemora cada etapa que tu vence, cara, isso se torna mais, vamos dizer assim, mais possível de tu conseguir superar. O problema é que as pessoas querem olhar lá na frente, né? Querem comparar. Imediatismo, tipo, né? Então, assim, parece meio óbvio que eu tô falando, mas quando tu tá vivendo a realidade do negócio, cara, a tua ansiedade, a tua pressa, ela acaba sendo... Atrapalha, sendo prejudicial, porque eu comemorava, cara, cada meio quilo, cada estendidinha, cada negocinho que doía, tipo assim, cada evolução eu comemorava, trabalho de formiga, sabe? mesmo, né? Dia após dia. Cada dia era uma vitória para você. E aí eu comecei a aumentar as calorias da dieta, porque eu não queria me ver pequeno, eu preferia ganhar um pouco de gordura junto do que me ver definhando dentro da roupa. Aí eu optei por fazer uma dieta um pouco mais hipercalórica, ganhei um pezinho, ganhei um pouco de gordura, fiquei até bem gordinho assim na cintura. E aí, quando eu me senti apto, eu fui para o Mr. Olympia em setembro expor lá na feira. Quando eu voltei, mandei uma mensagem para o Cris Aceto e falei, cara, eu quero voltar daqui 40 semanas, em maio do ano que vem. O que tu acha? Normalmente, cara, uma preparação dura em média 16 semanas, 18 semanas, às vezes no máximo 20 semanas. Tu imagina, 40 semanas. Ele falou, tá, tudo bem, vamos lá. E aí, cara, pô, foi isso tudo aí que aconteceu. Foi incrível, Edu. Só posso te agradecer por essa aula de experiência que você nos deu, de mostrar pra gente o quanto é importante a gente acreditar, né? A gente tem que se concentrar no nosso dia a dia, vencer, matar cada leão por dia, mas a gente tem que visionar lá na frente, né? Aonde a gente quer chegar, o que ainda nos faltou conquistar. E você enxergou essa válvula de escape, né? Você voltar a competir, vencer todas essas dificuldades, para mais do que fazer um bom Mr. Olympia, mostrar para todo mundo que é possível, que a gente é capaz de superar essas dificuldades. Então eu só posso deixar aqui os meus parabéns para você e agradecer por esse espaço que você nos deu, essa verdadeira aula. Obrigado mesmo, Edu. Eu que agradeço, cara. E como eu sempre falo, cara, eu queria muito ver mais brasileiros competindo no Mr. Olympia. Eu acho que isso vai ser possível num futuro bem breve. E não só na categoria 212, na Open, na feminino. Eu, cara, fiquei muito feliz com a Isa ganhando o biquíni. Eu acompanho a história dela
desde que ela era fã da Carol e assim, cara, a gente tem um carinho muito enorme por ela, então a gente fica muito feliz com essas histórias, porque são pessoas que realmente construíram uma história e se tornam um exemplo para muitas outras pessoas, né, que sofrem do mesmo problema que ela teve. Então, assim, cara, o esporte ele é fantástico nesse sentido, sabe? Muda as vidas, né? Às vezes, cara, a gente vive, como eu te disse, com a cabeça só do atleta e às vezes a gente fica cego da metade para lá e a gente não enxerga o quão incrível é o esporte, quantas coisas ele pode proporcionar além de um troféu, né? Então, foi isso. Eu acho que essa foi a minha maior transformação esse ano, de poder enxergar como o esporte me proporcionou várias outras coisas na vida, não só aqueles troféus que estão lá atrás, dá pra ver aí? Ficou bonito esse espaço, hein? Claro. Legal, né? Mas eu acredito que mais do que aqueles troféus, o que tem aqui dentro e aqui, eu acho que são os maiores legados, assim. Então eu comecei a enxergar o esporte de outra maneira e eu me sinto até responsável por poder estar passando isso para as pessoas, essa experiência, porque, cara, nesse momento deve ter muitas pessoas vivendo uma experiência como a minha e o que eu puder ajudar e motivar as pessoas a darem a volta por cima, para mim é o maior prazer do mundo. Isso é verdade. É aquela coisa, né? Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então ele te deu um fardo e ao mesmo tempo ele te deu um presente. Ele te deu a oportunidade de você vencer esse fardo e mostrar para todo mundo isso aí. Eu acredito que se você não tivesse participado desse Mr. Olímpia, a sua história já está marcada, o seu legado está feito, mas você tendo participado ainda desse Mr. Olímpia, ter conseguido uma 7ª colocação, vencido tudo isso, você multiplicou o seu legado, você aumentou ainda a admiração e o orgulho que a gente tem pelo seu trabalho. Então, Edu, parabéns, mano. Obrigado, por esse exemplo. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí, espero que o pessoal tenha curtido. E tô aí à disposição, quando precisar de mim é só chamar. Obrigado. Quem chegou no final da live, pessoal, eu vou postar a live inteira depois lá no YouTube e esse vídeo vai ficar lá no canal para sempre. Quando quiser alguma palavra de motivação, esse vídeo vai ter muita coisa para agregar. Edu, boa semana para você. Valeu, irmão. Bom final de ano, né? Já estamos pensando no ano que vem. No ano que vem tem muita coisa para acontecer. A gente volta em breve para comentar sobre a temporada 2020. Tá jóia. Um grande abraço aí, cara. Fique com Valeu, Deus aí. Edu. Um abraço, um grande abraço. Valeu, abraço. Falou, pessoal.